Olá, graça e paz, que alegria nós estarmos juntos novamente. Bendito seja o nome do Senhor para mais um encontro nosso. E que bom que você está aqui do nosso canal. Não saia daqui, seja bem-vindo. Você é muito especial aqui para nós. Antes disso, eu gostaria de dizer para você uma coisa muito profunda. Eu gostaria que você aproveitasse esses vídeos que nós estamos gravando às quintas-feiras para você poder divulgá-los. Então não perca tempo, você pode também divulgá-los, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você também possa fazer isto para o louvor e a glória do Senhor nosso Deus, tá bom, querido? Esse é o nosso Terapia da Alma, onde nós temos um encontro às quintas-feiras, neste mesmo horário, e nós temos o privilégio de conversarmos sobre Bíblia. A nossa terapia não é nenhum método que nós usamos de escolas, de correntes da psicologia moderna. Muito pelo contrário, como psicólogo, eu tenho a alegria e a honra também de conhecer um pouco da ciência, mas a princípio que norteia aqui essa terapia, e nós não abrimos mão disso, é Palavra de Deus. Por que Palavra de Deus? Porque cremos que de fato a Bíblia é suficiente, é a revelação exclusiva de Deus, é a voz de Deus falando ao nosso coração. E nós não temos dúvida disso, que a Palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática nossa. E nós cremos nela como Palavra de Deus, revelação de Deus. Se é a revelação de Deus, ela é suficiente. Ela é de fato exata, não precisa de ter nenhum acréscimo aqui, porque ela já está completa. E ela se aplica a nós em todos os contextos. Ainda que foi escrita bem distante de nós, mas não deixa de ser palavra de Deus para o nosso coração, e muito vai nos falar nesta oportunidade. Abra sua Bíblia, eu quero conversar com você sobre uma cura muito especial. Quero conversar sobre cura da alma hoje. Cura da alma. A alma também fica doente. E nós vamos conversar como essa alma fica doente e como Deus pode vir e trazer cura para esta alma doente. Se você quiser abrir o texto sagrado, abra na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, do capítulo 1, um versículo só, eu quero ler e deixar para nós nesta oportunidade. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Deus, dá-nos a graça, a compreensão exata da Tua Palavra para a cura da alma, ó Deus, que de fato está machucada, ferida, doente por causa do pecado. Tenha misericórdia de mim, de nós, e fale ao meu coração, fale a este coração que me assiste, através do Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, que é suficiente para trazer cura para ele, para mim e para nós nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão, com perdão, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aqui para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o corpo soma, a alma, o psique, também fica doente. Também fica doente. O que contamina o corpo, o soma, são os micróbios, os vírus. Estamos aí em meio a uma pandemia, obviamente, do coronavírus, a Covid-19. Agora, o que contamina a alma, o psique, também é o pecado.
Então preste atenção nisso aqui. O corpo doente paga o preço do desconforto, dores, fraqueza e podendo até levar à morte. Mas a alma doente, ela também se sente debilitada e morre se não for curada. O corpo doente pode contar com os medicamentos. Fala-se muito no contexto que nós estamos vivendo sobre a vacina do coronavírus. E a alma doente pode ser curada? Eis a pergunta. A alma doente, como pode ser curada? Aqui no texto que nós acabamos de ler, e fiz menção de ler para você, eu quero repetir, em primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O termo aqui que aparece como confessar vem de uma palavra grega que é a mesma raiz da palavra homologar. Homologar, homo, significa mesmo, e logos significa palavra, discurso. Portanto, homologar tem o significado de falar a mesma coisa, confirmar. Sendo assim, confessar é falar a mesma coisa que Deus fala, com respeito às coisas erradas que você faz e que eu faço e que nós fazemos. É concordar com Ele a respeito, portanto, de seu pecado, do nosso pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você nesta oportunidade. É maravilhoso saber, meu amado e querido, que Deus perdoa e que Deus nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você pergunta, por que Ele faz isso? Por que Ele faz isto? Eis a pergunta. O texto diz que Ele faz isto porque, de fato, Ele é Deus e, de fato, Ele é justo, e também a Bíblia nos diz que Ele é fiel. Então, a Bíblia ensina claramente que Deus é fiel, ou seja, Ele honra a sua palavra, Ele cumpre o que promete. Ele não é homem para mentir. Veja, por exemplo, o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 25, quando o mesmo Deus nos afirmando, dizendo: eu mesmo, Deus falando pela boca do profeta, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Querido, meu amigo, Deus é fiel e cumpre o que prometeu. Além de fiel, Deus também é justo, diz-nos o texto. A justiça de Deus consiste em exigir que seja pago o preço determinado para o perdão, conforme expresso lá no livro de Hebreus. O autor aos Hebreus, do capítulo 9, versículo 22, nos diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Mas o preço já foi pago por Jesus através da sua morte na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo, Ele mesmo, garantiu o nosso direito ao perdão mediante o seu sacrifício expiatório, único, cabal, na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo nos explica como isso funciona. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo de número 5, versículo 21, nos diz assim: palavra de Deus, aquele, está falando de Jesus,
que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Queridos, meu amado, meu irmão, meu amigo, sendo assim, você não precisa mendigar, isso mesmo, mendigar o perdão. Perdoar você é uma coisa que interessa a Deus. E Deus quer te trazer o perdão para a sua culpa. Deus quer trazer o perdão para a sua alma, ferida com o pecado, machucada com o pecado. Mas o que eu tenho que fazer? Basta pedir. Basta pedir. Pedir com fé. E deixa eu dizer uma coisa para o seu coração, nem precisa barganhar com Deus, dizendo, por exemplo, Senhor, se tu me perdoares, eu prometo fazer um monte de coisas boas. Aí você vai dizer lá o que você quer. Não precisa disso, de fazer barganha com Deus, que você precisa fazer algo, fazer alguma coisa para Deus te perdoar, porque de fato Ele já fez isso, enviando Jesus Cristo para morrer naquela cruz e te conceder o perdão dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, trazendo cura para uma alma que o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que eu tenho que fazer? Tem uma coisa que Deus requer de você, além de pedir. E não precisa fazer barganha com Deus. Basta pedir. Pedir. Mas o que é que você tem que fazer? A Bíblia nos diz que você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que abandoná-los. Ou seja, se arrepende, confessa e deixa. Conforme a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, do capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, ou seja, confessar e deixar. O apóstolo Pedro, no seu discurso no templo, após ser preso por curar um enfermo com deficiência física, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, ele mesmo diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrepender e converter. Deixar, pedir, confessar. É algo que você precisa fazer para receber a cura para sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não se iluda, por favor. O perdão é um único remédio para curar a alma contaminada pelo pecado. O salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. E eu preciso agora de um remédio que de fato traga a cura para esse pecado. E a cura está em Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia garante que Jesus, ele nos purifica de toda injustiça. E nesse caso, o perdão para o pecado, nesse caso, deixa eu corrigir aqui, o perdão é para o pecado o que o sabão é para a sujeira. Só para você entender. Hoje nós estamos vivendo uma guerra aí dos detergentes e cada marca vai para a televisão e quer provar que tem efeito mais efetivo para a sujeira. Eu não sei se você lembra, mas houve um tempo em que certa marca afirmava ser a única a proporcionar o branco total das roupas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O branco
total da alma é conseguido única e exclusivamente pelo perdão outorgado por Deus ao pecador, desde que se arrepende, desde que confessa, desde que deixa, desde que peça perdão a Deus pelos pecados. O profeta Isaías nos fala desta garantia, quando ele escreveu lá o seu livro, Isaías, no capítulo 1, verso 18, tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Olha que promessa de cura para a sua alma. Olha que promessa de cura para o seu pecado. Eu quero terminar essa terapia nesta oportunidade, nesta noite, fazendo algumas perguntas para as nossas vidas, para a gente pensar um pouquinho. A respeito de que você sente culpa? Do que precisa se arrepender? Do que se sente mais remorso? Quais são as fraquezas em sua vida que você sabe que precisam ser vencidas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Experimente o perdão de Deus e conheça as bênçãos de uma alma curada. Bendito seja o nome do Senhor. Uma alma curada é uma alma sadia para viver na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A minha proposta para você nesta noite, que Deus pode trazer um remédio para o seu pecado. Deus. E Ele já trouxe esse remédio para o seu pecado. É Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Jesus não ficou na cruz. Jesus não ficou no túmulo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para de fato consumar toda a obra salvífica da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você precisa então reconhecer que você de fato é um pecador e que você carece desse remédio, dessa cura. E a cura para a sua alma é o perdão de Jesus. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Vá para Cristo. Corre para Cristo. Peça perdão ao Senhor dos seus pecados, de ontem e de hoje. Peça perdão dos seus pecados que você os cometeu diante dele. Se arrependa dos seus pecados. Deixe os seus pecados, abandone-os, peça força a Deus para que você possa lutar com todas as suas forças, com a sua alma, para você não mais cair nos mesmos erros que você outrora cometia e estava fazendo, para que Ele possa trazer cura para a sua alma, cura para os seus pecados e ao sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, nos diz a Bíblia ainda no verso de número 8, na primeira epístola de João: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, e nos purificar de toda injustiça. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, experimente a cura para o seu pecado. Vá para Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Entregue a sua alma a Jesus. Ele cuida de você. E você pode ter a certeza, para a glória de Deus,
uma alma perdoada, uma alma curada, uma alma restaurada. Essa alma, ela experimenta grandiosas bênçãos que Deus tem na palavra dele, para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos chegando ao final de mais uma terapia da alma, hoje aqui nesse canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Aqui o canal Cura, nós temos aqui do canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, esse encontro aqui, essa série de estudos, essa série bíblica que nós estamos tratando sobre terapia, para a gente trabalhar com a alma, o ser humano, esse ser completo, esse ser humano bio, psico, social e espiritual. Esse ser humano que é um todo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sempre uma palavra para você aqui, palavra de Deus. Eu quero te convidar, antes de orar, eu quero te convidar que você no final, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ter acesso a esta palavra que traz cura para a alma ferida, machucada pelo pecado. E o pecado leva à morte. Mas para a alma em pecado tem uma cura, o sangue de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse coração, por esta vida. Permita que esta palavra, ao encontrar esses corações feridos, machucados com o pecado, porque o pecado, Deus, ele faz um estrago na nossa alma. Ele nos adoece em todas as esferas. E por isso, Pai, tenha misericórdia desse coração. Toque nesta pessoa que está me assistindo agora, para que haja o arrependimento, para que haja conversão, para que haja, Deus, o abandono do pecado, para que haja força para superar e vencê-lo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Traga cura nesta noite para esse coração, para que teu nome seja glorificado, Pai, e o teu nome seja exaltado. Para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, porque há mais de 2000 anos o Senhor enviaste o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer e pagar a pena pelos nossos pecados e trazer a cura para os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. E através agora de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai, porque Jesus, de fato, é este caminho que nos liga, portanto, aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica esta palavra neste coração, no meu coração, nas nossas vidas e naquele Pai que ainda vai assistir este canal, esta palavra, que o Senhor possa tocar no coração dele para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma terapia Bíblia, para a sua alma, para a minha alma, em nome de Jesus. Até lá. Te aguardo.